Olá, voltamos agora com potenciação com o expoente fracionário, né? O que vamos estudar agora, gente, é a radiciação propriamente em si, né? E toda a sua definição. Como é que funciona quando você tem, por exemplo, uma raiz enésima de A elevado a M? Ora, se você tem aqui um radical e você quer transformar esse radical em potenciação com o expoente fracionário, o que você faz? O índice, esse aqui quem não sabe é o índice, ok? Esse é o índice. Ele passa dividindo o expoente do radicando. Radicando é o que fica aqui dentro, né? Então esse n passa dividindo o m. Ou seja, ele fica embaixo, o m fica em cima. Dessa forma você elimina o radical. Não tem mais o radical aqui, ó. Tranquilo? Aí, se for possível, você resolve dessa forma que vai dar o mesmo resultado de você encontrar a raiz enésima de A elevado a m. Tá? O índice passa dividindo o expoente do radicando. Vem dividindo esse m aqui embaixo. Pronto. O contrário. Se você tiver um expoente fracionário, você quer transformá-lo em radiciação, esse n que está embaixo, o número que tiver lá embaixo, você coloca no índice, fica fora. Aí faz o símbolo da raiz, né? Deixa isso aqui fora, o n fora, e esse m fica dentro. O n vai para o índice e o m fica no expoente do radicando. Simples assim. Qual é a justificativa para essa divisão, por exemplo? Vou colocar aqui alguns valores, só para você que está ainda em matemática básica ter uma ideia por que funciona, por que é dessa forma. Por exemplo, se eu quiser a raiz quadrada de 16, eu sei que é 4, lógico, né? Mas eu vou colocar esse 16 aqui em forma de potência. Ele vai ficar fatorando ele aqui, quem não sabe fatorar, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, 2 elevado à quarta. Então dá 2 elevado à quarta. Observe como se eu perguntasse qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 16. A resposta seria 4, né? Qual é o número que multiplicado, qual é uma potência que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 2 elevado a 4? Ora, se eu quero duas vezes, é como se eu perguntasse quantos 2 cabem dentro do 4, né? Olha, o 2 elevado à quarta é isso aqui. Então, quantos pares 2 eu tenho? É só conferir, ó, quantos pares eu tenho de 2, 2. Então, ó, aqui vai ficar raiz quadrada de... Perdão, aqui já é a resposta, né? Não é raiz quadrada. Então aqui já vai ficar, só um instantinho, aqui já vai ficar, ó, vamos dar o ponteiro, já vai ficar 2. Quantos 2 cabem dentro do 4? 2. E 2 ao quadrado é 4. Ok? E observem que eu não vou ficar concluindo quantos 2 cabem dentro do 4, nem, por exemplo, quantos 3 cabem no 27. Eu não vou ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 27 vezes e começar a fazer isso aqui, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aí lá eu vou ver que vai dar 9, né? Então vai ficar 2 elevado a 9. Se eu continuar aqui, ó, tem 27 2 aqui. Então, para saber quantos 3 cabem em 27, quantos 2 estão dentro, quantos pares eu posso fazer com 4, quantos trios eu posso fazer com 27, eu vou lá e divido. Pego esse camarada aqui e passo dividindo esse. Pego esse daqui e passo dividindo esse. 4 por 2 dá 2 e 27 por 3 dá 9. Então a justificativa da transformação de radiciação em potenciação exatamente é essa. Quantos n eu consigo fazer formando grupos, né, dentro de uma quantidade m. Eu vou lá, pego n e divido por m. Ok? Olha como é que funciona na prática. Raiz quarta de 5 elevado a 7. O 4 está no índice e passa dividindo 7, fica 7 sobre 4. O 5, ele está no índice, passa dividindo 3, ó. 10 elevado a 3 quintos. Vou baixar mais um pouquinho aqui. O 13
Raiz quadrada de 13, como é que fica? Ó, lembrando os valores que estão ocultos aqui, né? Quando eu não tenho o expoente, quanto é esse expoente? 1. Quando eu não tenho o índice, quanto é o índice? 2. Pronto, então fica 1 dividido para 2. Lembrando que esse 2 é que fica embaixo do 1. 13 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 13. Isso aqui, a raiz quadrada de 13, é a mesma coisa, né? Isso aqui, raiz quadrada de 3 e 3 elevado a meio, é a mesma coisa. Só estão escritos de forma diferente. Um com radiciação e outro com potenciação, né? Agora vamos ver aqui o inverso, como é que funciona. Aqui nós estávamos treinando radiciação para potenciação, agora vamos fazer de potenciação para radiciação. 13 elevado a meio, como eu faço para transformar isso aqui em radiciação? Ó, lembrando que o que está embaixo vai para o índice, está aqui, ó. E o que está em cima, no numerador da fração do expoente, fica lá dentro. Aí 3 elevado a 1 é 3, e o 2 eu não preciso colocar, fica a raiz quadrada de 3, então. Tranquilo? 27 elevado a 1/3. Ok. Vamos fazer em forma de radiciação. Quer saber quanto é que dá 27 elevado a 1/3? Olha, gente, se eu for aplicar a propriedade de potenciação aqui, fica muito estranho, né? Quem é que eu vou repetir o 27? Quantas vezes? 1/3. Né? Não tem como, né? Você tem que realmente aplicar essa definição de radiciação, radiciação se transformando em potenciação e vice-versa. Esse 3 que está embaixo, no denominador do expoente, vai para o índice, fica a raiz cúbica. E esse 1 fica dentro. 27 elevado a 1 é 27. Raiz cúbica de 27, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, aqui ó, dá 27? Resposta 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 27. Então a minha resposta aqui é o 3. Olha aqui uma alternativa de resolução. Vou resolver de uma forma alternativa isso aqui, tá? Sem usar a radiciação. Vou reescrever aqui, fica 27 elevado a 1/3. O que eu faço? Eu fatoro 27. Embora eu já saiba que é 3 ao cubo, eu vou aqui só fazer para vocês verem que é 3 ao cubo, tá? 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Bacana. Então eu tiro 27 e coloco 3 ao cubo no lugar dele, ó. Pronto. Usei o parênteses, eu estou substituindo aqui para não confundir o 3 com o terço, a gente usa um parêntese, né? Ficaria muito estranho fazer 3 ao cubo junto no lado de 1/3 sem nada para separar, então a gente usa um parêntese. Ficou aqui potência da potência. Lembra como é que se resolve potência da potência? Olha lá. Repete a base e multiplica os expoentes, tá? Bom, multiplicar então 3 vezes 1/3. Como é que eu faço para multiplicar 3 vezes 1/3? Relembrando multiplicação de fração. De cima com de cima, de baixo com de baixo. É isso? 3 vezes 1 dá 3. Embaixo desse 3 aqui tem 1 que não aparece. E 1 vezes 3 é 3. E 3 dividido por 3 dá 1. E 3 elevado a 1, quanto é? 3. Pronto, olha aí, ó. Mesmo resultado, só que sem usar radiciação, apenas usando potenciação. É uma outra forma de fazer também, tá? Aqui nesse trecho eu poderia fazer o seguinte também, ó, outra forma. Com esse novo assunto, nós vamos conseguir abrir novos horizontes de resoluções, né? Várias formas de resolver, ó. Eu vou fazer esse trecho aqui diferente. Eu sei que o 27 é 3 ao cubo, então eu coloco o 20 no lugar do 27, 3 ao cubo. Aí esse 3 aqui, o que acontece? Ele está no índice, ele vem para debaixo do expoente do radicando. 3 por 3 dá 1, e 3 elevado a 1 é 3. Ok? Basicamente é isso. Vamos aqui ao nosso, acredito que o último exemplo nessa página, né? Ok. Esse aqui vai para o índice, transformando a potenciação em radiciação. Tá aqui, já está no índice. Você faz aqui o Vzinho da radiciação. Esse menos 3 fica lá dentro, porque ele está no
numerador, né? Potência com expoente negativo. O que que faz? Inverte. Então você vai repetir o radical. Você vai inverter. 4 vai para cima, 1 vai para baixo. O 3 está negativo, fica positivo, tá? Quem não lembra disso aqui, basta ver lá a potência com expoente negativo, tá? Deu uma estudada lá, nós já vimos esse assunto, né? 4 dividido por 1 dá 4 e 4 ao cubo dá 64. 4 ao cubo, ó, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. E a raiz quadrada de 64, qual é o número multiplicado por ele mesmo, a 64? É 8, né? Outra forma de fazer. Eu já poderia ter invertido aqui, ó, porque o expoente está negativo, eu já poderia ter invertido aqui. Aí aqui de negativo fica positivo. 4 dividido para 1 dá 4. Sem aplicar radiciação, ó, observe que quando eu fui resolver a raiz cúbica de 27, eu tirei 27 e coloquei 3 ao cubo, porque eu sei que 3 ao cubo é 27. Eu não sei quanto é 4 ao quadrado, eu sei que 4 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado. Aí ficou potência da potência. O que acontece? Eu multiplico os expoentes, repete a base, multiplica os expoentes. Corta 2 com 2, sobrou 3. Quanto dá? 2 ao cubo? 8. Mesma resposta, só que de uma forma, resolvida de uma forma diferente, né? É bom que agora nossos horizontes estão sendo ampliados, né? Existem várias formas de resolução. Assim como acontece na potenciação, na radiciação também nós temos algumas propriedades, né? Essa daqui, na verdade, é uma bobagem muito grande, porque se você tiver a raiz n vezes p de uma potência a elevado a m vezes p, corta p com p. Aí sobra por quê? Se esse camarada aqui é o índice, ele passa dividindo. Aí, claro, se eu estou multiplicando por p e dividindo por p, fatores iguais você corta. Sobra isso aqui. Voltando para a raiz novamente, esse n vem para fora, o m fica lá dentro, prova que é a mesma coisa, né? Aqui eu dei um exemplo de 2 elevado à quarta sexta, o 6 é 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2, corta 2 com 2, fica a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Raiz n de a vezes raiz n de b, você pode fazer uma raiz só e multiplicar os fatores. Olha, vou dar um outro exemplo aqui. Se você tiver raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6, você faz uma raiz só e faz 2 vezes 3 vezes 6. Eu fiz aqui para raiz quadrada, mas você pode imaginar 3 aqui, raiz cúbica aqui, raiz cúbica aqui. Raiz 4 tem que ser claro que todas as raízes precisam ser iguais, né? Posso fazer isso com raiz cúbica e raiz quadrada. Tem que ser ou tudo raiz cúbica ou tudo raiz quadrada, tudo raiz enésima. Tem que ser assim. Aqui vai dar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 dá 36, isso aqui vai dar 6. Eu não sei quanto é a raiz quadrada de 2. Eu sei que não é exato. Eu não sei quanto é exatamente a raiz quadrada de 3 nem a raiz quadrada de 6, mas o produto dos 3 dá 6. Ou seja, dá um número racional aqui, ó. Estou multiplicando números irracionais e o meu resultado está dando um número racional. É possível isso acontecer na matemática. O que se aplica também não é só a união de raízes individuais. Às vezes você tem, por exemplo, a raiz, fazer aqui em cima, a raiz quadrada de 4 vezes 9. Ou você não quer fazer 4 vezes 9, você faz o contrário, ó. Você pode distribuir uma raiz para cada elemento, aplicando a propriedade de forma inversa aqui, né? Então eu posso fazer a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Raiz quadrada do primeiro é 2, raiz quadrada do segundo é 3, 2 vezes 3 dá 6. É a mesma coisa que eu fazer 4 vezes 9, 36, raiz quadrada de 36, 6, pronto. Mas de repente o número fica muito grande.
Aí você pode fazer as raízes individuais. Eu fiz aqui para raiz quadrada, mas pode imaginar raiz cúbica, raiz quinta se aplica da mesma forma. Olha, se for um número muito grande, é negócio. 121, deixa eu fazer um pouco mais embaixo aqui que tá cortando ali. 121 vezes 81. Meu Deus do céu, isso aqui dá um absurdo de alto, né? Eu faço a raiz quadrada de 121, faço a raiz quadrada de 81. Isso aqui dá 11, isso aqui dá 9, isso aqui vai dar 99. Tranquilo? Observaram aí como é prático? Então você pode aplicar essa propriedade se caso você precisar em algum momento. Aqui da raiz cúbica de 8 e da raiz cúbica de 27, eu posso fazer a raiz cúbica do produto. 8 vezes 27 dá 16, dá 6. Claro que aqui é muito melhor você fazer raiz cúbica aqui de 8 que dá 2, raiz cúbica de 27 que dá 3 e multiplicar, né? 2 vezes 3 é muito mais prático fazer assim. Ok? Tá aqui um exemplo de como é mais prático você de repente fazer individualmente as raízes. Ó. Distribuiu a raiz em cima de 16, em cima do 9. Aqui deu 4. Aqui deu 3. 4 vezes 3 dá 12. Essa distribuição acontece no produto, acontece também na divisão. Né? Então, se você tiver a raiz enésima de A sobre B, você pode fazer a raiz de cima e a raiz do de baixo, e o contrário também, tá? É possível você fazer o contrário. Olha, por exemplo, se eu tiver raiz, fazer aqui embaixo, aqui no lado, tiver a raiz de 32 por 2, né? Fazer melhor. Raiz de 32 por raiz de 2. Eu não tenho nenhum dos duas raízes. Essa aqui não é exata, essa aqui não é exata. Mas eu posso aplicar essa propriedade aqui de forma contrária e fazer uma raiz só. Aí fica a raiz de 32 por 2. Raiz de 32 por 2 dá 16, que é 4. Às vezes eu não tenho as raízes individuais, mas às vezes eu tenho a raiz da divisão, após a divisão, ou após o produto, se for multiplicação. Ok? Então aqui outro exemplo, ó, a raiz cúbica de 64. Posso fazer a raiz do de cima e a raiz de baixo, se assim tiver exato, né? Eu tenho a raiz cúbica exata de 64, que é 4. Eu tenho a raiz cúbica exata de 8, que é 2. Mas se eu não tiver, eu posso até dividir. Olha como dá certo também dividir. Aqui dá até para dividir, ó. 64 dividido por 8 dá 8. Raiz cúbica de 8, 2, ó. Isso mostra que a propriedade de fato funciona. Se você observem aqui, tá muito parecido, mas está diferente, porque aqui nós temos um parêntese. Esse parêntese nos dá a informação que é o seguinte: a raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, para eliminar o parêntese, você pode jogar o M aqui para dentro. O M não está dentro do radical, ele está fora. Não confundam isso aqui, ó. 2 ao quadrado disso aqui, ó. Porque o parêntese está me dizendo, claro que o resultado é o mesmo que nós acabamos de ver a propriedade, mas aqui estão escritos de forma diferente, tá? Então você pode jogar aqui para dentro tranquilamente e eliminar o parêntese. É isso que está dizendo essa propriedade. Olha, eu posso jogar esse 2 aqui para dentro em cima do 27 e eliminar o parêntese. Fica a raiz cúbica de 27 ao quadrado. 27 ao quadrado é 729, raiz cúbica de 729 é 9. Ok? Essa daqui é a raiz da raiz, né? É como se fosse potência da potência, né? Como a radiciação e a potenciação é a mesma coisa, só que de forma inversa, as propriedades também são todas iguais. Ok? Então, olha, aqui quando você tem a raiz, quando a gente tinha a potência da potência, repetir a base, o que faz com os expoentes? Multiplica. Aqui, quando você tiver raiz da raiz, você faz uma raiz só e multiplica os índices. Tá? Às vezes é mão na roda. Olha, eu quero raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Eu faço uma raiz só e multiplico 2 vezes 3, dá
6. Raiz quadrada de 64, raiz sexta, né? 2 vezes 3, raiz sexta de 64 é 2. Tá? Poderia ter feito aqui também de uma forma diferente, se não quisesse aplicar a propriedade. Raiz quadrada de 64 é 8 e raiz cúbica de 8 é 2. Mas essa propriedade, às vezes, ela é útil. Tá? E ela vem da potência da potência. Por que se multiplica? Ora, se eu for escrever isso aqui em forma de potência, fica assim, ó. 64 elevado a meio. Aí esse camarada passa dividindo, fica 64 elevado a meio dividido por 3, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E olha, esse camarada aqui não está embaixo, é o denominador, ele vem para fora. Aqui, ó, 2 vezes 3. É como se eu estivesse multiplicando os índices de fato, só aplicando aqui a potência da potência, a propriedade, a definição de radiciação e potenciação. Olha, aqui por exemplo, essa propriedade aqui, ela é similar da potenciação. Essa daqui é aquela, ó. Essa daqui é aquela outra lá, ó. Que você pode fazer em cima, você pode fazer embaixo. Aqui você pode distribuir o N para cima do A e para cima do B. Tranquilo, tá? Então é isso, gente. Vamos dar uma olhada aqui nos outros exemplos já resolvidos. Vamos treinar mais essa parte aqui. Se tiver uma solução alternativa, eu vou fazer aqui para vocês. Vamos lá. 9 elevado a 3 sobre 2. Vamos transformar em radical. Esse 2 está embaixo, vem para fora. O 3 fica embaixo. Quanto é 9 elevado a 3? Eu faço 9 vezes 9 vezes 9. Quantas vezes? 3 vezes. Aí 9 vezes 9 é 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Aqui dá 3 elevado a 6 sobre 2, que dá 3 ao cubo, porque aqui tem 6. Volta para 27. Olha o que poderia ter sido aplicado. Eu fiz o 9, cada 9 eu fiz 2, 3, ó. O que poderia ter feito aqui? Poderia ter feito o seguinte, que é aplicado a propriedade. Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9. Distribuir uma raiz para cada um desses. Aí fica 3, esse aqui dá 3, esse aqui dá 3. Que dá 27. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é 27. Qual seria outra forma de fazer? Você tirar o 9 e colocar quanto é 9 em forma de potência. 3 ao quadrado. Aí fica 2 vezes 3, potência da potência, né? 2 vezes 3 dá 6. Aplica a definição de radiciação, o 2 passa dividindo, 6 por 2 dá 3 e 3 ao cubo dá 27. Também outra forma de fazer. Raiz 1 sobre 16 de menos 3 sobre 2. Aplicando a definição, esse 2 vem para o índice, você faz o radical aqui, né? O 2 vem para o índice, esse menos 3 fica lá dentro. Inverte, invertendo fica 16 sobre 1, né? Que 16 sobre 1 é 16. Aí o 3, quando eu inverto, o 3 negativo fica positivo, né? Lembrando de potenciação com expoente negativo. Aí eu fiz o 16 3 vezes, aplicando a definição, ó. E fiz cada 16, 2, 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Esse aqui ficou 4 a sexta, né? 4 a sexta, esse 2 passa dividindo, dá 4 ao cubo, dá 64. Deu um servicinho aqui, né? Olha o que seria mais prático. Chegou nessa parte aqui, você tira o 16 e coloca 2 a quarta. Claro que você precisa saber que 16 é 2 a quarta. Se você não sabe, vem aqui e fatora. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui dá 2 elevado a quarta. Então, 2 elevado a quarta no lugar do 16. E 4 vezes 3 dá 12. Lembrando que aqui é potência da potência. E aplicando a definição de radiciação, o 2 está no índice, passa dividindo 12. 12 dividido para 2 dá 6. E basta fazer 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, que você já tem a sua resposta. 64. Outros exemplos. Vou baixar aqui. O computador está um pouco lento.
Raiz cúbica de menos 1. Esse 3 vem para fora. Deixa eu ajeitar aqui o lápis. Esse 3 aqui vem para o índice, né? Eu falo para fora é para o índice, tá, gente? Entendam para fora como índice. Vem aqui para fora. Esse 1 fica dentro, né? Então, observe que está dentro do parênteses, continua o parênteses, menos 1 elevado a 1 dá menos 1, e a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Qual é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 1? Olha, é o menos 1. Essa conta aqui dá menos 1. Então, aqui é a resposta. Existe a raiz cúbica de menos 1, porque menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Dá menos aqui, né? O que não existe, isso aqui é raiz quadrada. Olha, por que ele é raiz quadrada? O 2 vem para fora, 1 fica dentro. Aqui ficou raiz quadrada, menos 1 elevado a 1. Raiz quadrada não existe. Nós já vimos isso aqui em potenciação, né? Não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais, que é o nosso conjunto universo. Porque não consigo encontrar, aqui é um 2, né? Eu não consigo encontrar o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê negativo, né? Já disse isso uma vez, vou repetir mais uma vez, né? Se eu tentar o menos 1, menos com menos dá mais. E se eu tentar o mais, também dá mais. Então não tem como dar negativo. Se aqui for par, ou melhor dizendo, aqui embaixo for par e aqui for negativo, ok? Se aqui for um número 1, ou se aqui der um número negativo, já operando, né? Se aqui der negativo e aqui for par, não existe, não tem resposta para isso aqui, porque se você tentar o menos dá mais, se você tentar o mais também dá mais, não tem como dar menos. Aqui vamos resolver, vai ficar a raiz, 4 vem para fora, o 1 fica dentro, né? Esse 1 aqui eu até sumi com ele daqui, porque veja só, 1 fica dentro, né? Porque isso aqui elevado a 1 dá isso aqui, né? Não houve necessidade de repetição. Vou repetir mais uma vez a raiz quarta, aí vou transformar isso aqui agora, ó. Como é que fica isso aqui, ó? O 2 vem para fora, não preciso colocar porque é 2, é raiz quadrada. O 1 fica dentro, não preciso colocar porque 256 elevado a 1 é 256. Né? Raiz quadrada de 256 é 16. Raiz quarta de 16 é 2. Ok? Outra forma de fazer. Potência da potência. Então eu faço aqui, ó, raiz de... perdão, gente. Se é a potência da potência, é a potenciação, não tem raiz, né? Deixa eu clicar aqui na ponta da caneta primeiro. Subiu para cá só um instantinho. Deixa eu baixar mais um pouco. O computador tá lento. Não sei por que subiu lá. Vamos aqui. Então, se eu quero fazer potência da potência, repito a base e faço meio vezes 1/4. Ó, meio vezes 1/4 é multiplicação de fração. Dá 1 sobre 8, né? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 dá 8. Então fica 256 elevado a 1 sobre 8. É a mesma coisa que isso aqui. Transforma isso aqui em raiz oitava de 256. Qual é o número multiplicado por ele mesmo 8 vezes dá 256? É o 2. Tranquilo, é uma opção também de resolução. Vamos resolver a raiz quarta de 256. Bom, a raiz quarta de 256, aplicando a definição eu posso procurar o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê 256. Se eu encontrar aqui, eu escrevo, né? Mas vamos aplicar a definição. Fica 256. Deixa eu mudar aqui esse lápis aqui, ficou muito forte, né? Muito grosso aqui. Vou colocar um pouco mais fino. Mudar aqui a cor também.
256 e vamos aplicar a definição, fica 1 em cima, que aqui tem 1 e o 4 embaixo. E 256? 256 eu escrevo como? 256 por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tiro 256 e escrevo 2. Deu tudo 2 aqui, ó. 2 elevado a 8. 1/4. Potência da potência. 8 vezes 1 dá 8. E 8 dividido para 4 dá 2. Né? 8 por 4 dá 2 e 2 ao quadrado é 4. É claro que eu ia ver aqui, ó. 4, 4, 4 e 4. Né? O 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 4. Então a raiz de 4 de 256 é 4. Só que você ficar procurando aqui, é melhor colocar aqui o valor o valor de 256 em forma de potência e fazer a potência da potência. Ok? 81 elevado a meio. Vamos ver se dá para calcular exato. Faz o raiz aqui. Esse 2 vem para o índice. E esse 1 fica em cima do 81 lá dentro. 81 elevado a 1 dá 81. Já não preciso mais escrever o 2 da raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 é 9. Esse foi bem tranquilo, né? Expoente negativo. O que faz com o expoente negativo? Você inverte. O 9 está embaixo, vem para cima. O 1 está em cima, vem para baixo. O expoente de negativo fica positivo. Vamos aplicar então. Vamos dividir, que dá para dividir, né? 9 dividido para 1 dá 9. Aí 3 sobre 2. Agora aqui sim, aplicar a definição de radiciação. Esse 2 vem para fora. Então fica a raiz quadrada, esse 3 fica em cima do 9 lá dentro. Eu poderia fazer 9 ao cubo. 9 ao cubo dá 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. E encontrar a raiz quadrada de 729. Mas eu vou fazer diferente aqui. Eu vou fazer o seguinte, vai ficar assim, ó. 9. Como é que eu escrevo um 9 em forma de potência? O 9 é 3 ao quadrado. E esse 3 fica aqui. Continua aqui, lógico, né? 3 ao quadrado. Então fica a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado elevado a 3. Então aqui a potência da potência. O que faz? Repete a base. Aqui tem um 2. Repete a base. E multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Quanto dá a raiz quadrada de 3 elevado a 6? Ora, eu pego o 2. Fui para a radiciação. E agora eu vou voltar para a potenciação, ó. O 2 está aqui no índice, passa dividindo o expoente do radicando. 6 por 2 dá 3. E 3 ao cubo dá 27. Essa é uma alternativa de você resolver. Outra forma de fazer é o seguinte. É entender nessa parte aqui. Por exemplo, 9 dá 9. Essa aqui, né? 9 elevado a 3 sobre 2. Ó, pode fazer aqui. Como é que se escreve um 9? É 3 ao quadrado. Né? É isso? Então eu faço potência da potência. Corto 2 com 2. Sobra 3. 3 ao cubo. 27 também é outra alternativa de resolução. Aqui fica potência da potência. Menos 8. Vai ficar 2 terços, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Sobre 3. Tranquilo. Aí aqui transformando em radical fica a raiz cúbica de menos 8 ao quadrado. E menos 8 ao quadrado dá 64 positivo, né? Porque menos 8 vezes menos 8 dá 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Poderia ter feito bem aqui. No lugar do 8, colocasse 2 ao cubo. Porque o 8 é 2 ao cubo. Negativo, né? Menos 2 aqui, tá, gente? Aí, vezes 1 terço ao quadrado. Corta esse com esse.
fica menos 2 elevado a 1, que é menos 2. E menos 2 elevado a 1 dá menos 2, e aqui sobra o 2. Menos 2 ao quadrado, dá menos com menos a mais, vai dar o próprio 4. Então seria também uma outra opção. Aqui você pode fazer as raízes consecutivas, tá? Você pode fazer a raiz desse aqui, depois desse aqui, depois desse aqui, mas observe que eu posso aplicar aquela propriedade que diz o seguinte: raiz da raiz, você faz uma raiz só e multiplica os índices. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz oitava de 4.096. Aí vamos aqui fatorar o 4.096 por 2 dá 2.048, por 2, 1.024, por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou a raiz oitava de 2. Quantas vezes? 12 vezes. Vou fazer agora a aplicação da radiciação. Não tem raiz aqui não, deixa eu voltar. Não tem raiz. Deixa eu voltar aqui, gente, que voltou aqui pra cima, não sei porquê. Probleminha aqui. Opa, vamos lá. Aqui, voltou. Eu posso fazer, aí aplicando a radiciação, né? Deixa eu separar isso aqui, que isso aqui é da outra questão. Aplicando a definição, o 8 está no índice, passa dividindo 12. Não é uma divisão exata, ó. Ok? Mas sem nenhum problema. Não dá para dividir, eu vou simplificar. Quem é que divide tanto 12 como o 8? É o 4. 12 por 4 dá 3. E 8 por 4 dá 2. Então isso aqui, voltando para a raiz, fica assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8. Aqui não deu inteiro, como os outros exemplos que nós vimos, né? Porque aqui a divisão não foi exata. Pode acontecer e não tem problema nenhum. Se não deu para dividir, mas deu para simplificar, você pode responder assim, não tem problema nenhum. Ou você pode responder em forma de radiciação, porque isso aqui são equivalentes. Ok? Esse último exemplo aqui, só para a gente finalizar essa parte de radicais, gente, é para vocês lembrarem que aqui eu não posso multiplicar como eu fiz aqui, ó, porque eu tenho camarada aqui pelo meio, aqui eu tenho outro pelo meio, aqui eu tenho outro pelo meio, então eu não posso fazer. Primeiro você resolve a raiz. Eu não sei raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada, não sei. Eu não sei a raiz quadrada daqui pelo meio, eu não sei a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 4. A única coisa que eu sei até aqui, o presente momento, é a raiz quadrada de 7, de 4, que é 2. Então eu vou repetir todo o processo. 1 mais. Ó, todo o processo. Raiz quadrada de 4, 2. Agora eu vou resolver aqui, porque 7 mais 2... dá 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. E 13 mais 3 é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. E 1 mais 4 é 5. Pronto. Tudo isso aqui dá raiz quadrada de 5, né? Se caso aqui fosse um 5, ficaria 5 mais 4 dá 9, a raiz quadrada de 9 seria 3. Mas não deu exato, fica assim mesmo em forma de... E se quiser melhorar, pode fazer isso aqui, ó. Se quiser responder em forma de potenciação. Aqui tem 1, aqui tem um 2, fica 5 elevado a meio. Ok? É isso, obrigado.